A seguir, teremos virtualização da rede, SDN, Cloud Computing. O que o futuro nos reserva? Casas e cidades inteligentes, carros autônomos, viagens espaciais, órgãos humanos em 3D, uma expectativa de mais de 50 bilhões de ativos trocando dados nos próximos anos. São essas tecnologias que vamos acompanhar a partir de agora. Com o título SDN, Estado da Arte e Aplicações na Indústria 4.0, teremos aqui a presença do professor doutor César Marcondes, do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, para a sua apresentação. César Marcondes é PhD em Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, tem bacharelado na Universidade Estadual de Londrina, UEL, e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É professor adjunto na Divisão de Ciências da Computação do ITA. Tem mais de 30 publicações internacionais e 10 patentes registradas nos Estados Unidos. Com a palavra, professor doutor César Marcondes. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de eu estar aqui participando desse evento. É um prazer, satisfação participar e apresentar também algumas das ideias dos avanços tecnológicos que estão acontecendo na área de redes, na área de infraestrutura. Bom, o título da minha apresentação... Obrigado. O título da minha apresentação é focada nessa área de SDN, redes definidas por software. Quem nunca ouviu falar desse termo, é um termo que está revolucionando a indústria de telecomunicações e a indústria de redes de computadores. Okay? E nós vamos falar um pouco sobre como que isso tem evoluído e qual é o estado da arte atual, inclusive com alguns resultados que tem um projeto que eu estou ajudando a coordenar, que é um projeto internacional chamado NECOS. Eu vou falar sobre ele um pouquinho também. Bom, esse aqui é o meu currículo, enfim, já foi falado aqui, eu vou pular, ok? Bom, primeiramente, a gente sabe que nós estamos numa nova era de revolução industrial, que é a revolução da indústria 4.0, que ela envolve muita automação, muita robótica e aumento de produtividade na indústria, né? Essa indústria 4.0, ela pode ser resumida em várias tendências tecnológicas nessas áreas aqui. Nós vimos agora há pouco a palestra do pessoal da IBM, a palestra do pessoal da outra empresa também, a respeito da tecnologia de blockchain, que é uma tecnologia bastante apropriada para registro de transações, para registro de execução de contratos inteligentes e coisas do gênero, mas a indústria 4.0, ela envolve várias dessas tecnologias aqui. Inteligência artificial, robótica, aprendizado de máquina, muita automação, realidade virtual, impressão 3D, impressoras 3D para a indústria e ainda um pouquinho inicial, computação quântica. Dentro desses vários tipos de tecnologias, me parece apropriado também incluir a parte da tecnologia de redes, que é a tecnologia de redes definidas por software, SDN. E também a parte de infraestrutura definida por software. Infraestrutura definida por software inclui redes e também inclui uma parte do data center, como uma parte que você pode controlar, gerenciar, fazer toda uma orquestração dos sistemas. Né? Muito bem. Assim como o pessoal da IBM, também eu estou usando alguns slides em inglês, tá? Reaproveitando o material que eu mesmo preparei, mas que eu preparei para a conferência em inglês, enfim. Bom, muito bem. Do ponto de vista da área de telecomunicações, para vocês terem uma noção, em geral, na área de telecomunicações, grandes empresas como, sei lá, Vivo, ou Oi, ou grandes empresas de telecomunicação, elas têm um ciclo de evolução de
implantação de novos serviços, que é um ciclo muito lento, que é um ciclo, por exemplo, baseado em anos. Vamos dizer que tem uma nova tecnologia, e essa nova tecnologia de envio de dados, streaming de dados, ela queira ser colocada numa empresa grande como a Oi ou como a Vivo. Ok? O que acontece? Da ideia de você quero ter esse serviço novo, de streaming, de firewall, de serviço de rede, na minha rede. Tá? É preciso, primeiro, comprar os equipamentos, despachar os equipamentos, esperar a padronização de protocolos ou coisas do gênero, até o momento que o sistema vai estar disponível. Então, qualquer evolução na área de telecomunicações é uma evolução que leva muito tempo para ser feita, porque, em geral, ela envolve equipamentos. Por exemplo, eu preciso comprar firewalls. Hoje a gente tem um grande desafio na área de segurança, que dentro das nossas casas, a gente pode receber malwares, e esses malwares atacam, digamos, computadores pessoais dentro da nossa casa, e podem afetar outras coisas na casa, se tiver um sistema automatizado. Para você proteger a sua casa, o provedor não tem nenhum tipo de sistema de firewall que vai até a sua casa. Ele teria que comprar firewalls. Tá? Enquanto que existem outros tipos de provedores, tá? Por exemplo, provedores de software, como Google, Facebook, que entre a ideia deles inicial e eles colocarem o produto funcionando, um novo serviço, é questão de meses. Tá? Então tem uma diferença muito grande entre essas abordagens. E isso fez com que toda essa indústria de telecomunicações, se ela não entrar nessa área software defined, se ela não entrar nessa área definida por software, ela vai acabar sendo extinta. Tá? Então os dinossauros aqui representam as empresas de telecomunicações tradicionais, enquanto que os players de internet, como Google, Facebook e Netflix, por exemplo, eles são mais intensos em software. Então, eles são mais adaptados para um ambiente futuro. Okay? Então, para adaptar, para você sobreviver, você precisa se adaptar. Então, você precisa fazer uma transição de hardware para software. Okay? E essa transição, ela está acontecendo ao longo do tempo. Então, aqui temos uma evolução ao longo do tempo no século passado, primeiramente manual, a comutação manual, depois uma comutação eletrônica, depois uma comutação baseada em software mais hardware, porém ainda fechado, e agora, hoje em dia, nós temos que o software, ele é o software que é o principal fator de inovação na indústria de telecomunicações. Um dos principais fatores de indústria de telecomunicações. E aí, agora eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre a ideia de redes definidas por software. O que são as redes definidas por software? Em geral, os sistemas de redes, tá? Eles são muito parecidos com esses sistemas de mainframe antigamente. Antigamente, nos sistemas de mainframe, você tinha um hardware especializado, um sistema operacional especializado e aplicações especializadas. Se você pegar um equipamento de rede, por exemplo, vamos pegar um Cisco, um equipamento Cisco, o Cisco tem um hardware especializado, ele tem um sistema operacional especializado, em iOS especializado, e ele tem algumas aplicações que só a Cisco que disponibiliza. Tem que comprar o software para você ter algumas features, por exemplo, habilitadas. Né? Então, os sistemas de rede são muito parecidos com isso. Redes definidas por software, ele parte do pressuposto que você pode separar essas indústrias e, usando um microprocessador fechado, digamos assim, como na indústria de PC mudou de mainframe para a indústria de PCs para um microprocessador estável, sistemas operacionais diferentes e softwares diferentes, e criou toda uma indústria, tá? Em redes também seria possível fazer isso. Ok? Imaginando em redes que nós teríamos um equipamento de rede estável, padronizado, simples, que fizesse o processamento dos pacotes e que a gente pudesse ter sistemas operacionais dentro dele, de diferentes tipos de fabricantes, e aplicações de diferentes tipos de fabricantes. Então, você aumenta muito a possibilidade de diferentes tipos de inovação usando software em redes definidas por software. Okay? Muito bem.
Aqui, então, a gente tem uma mudança bastante fundamental do ponto de vista de como que a rede funciona do ponto de vista de hoje para o ponto de vista de redes definidas por software. Do ponto de vista de hoje, se você tiver um equipamento, por exemplo, um Cisco, certo? E esse Cisco está rodando na sua rede, vários equipamentos de redes Cisco rodando, em geral, os algoritmos que estão rodando para fazer o cálculo do menor caminho dentro de uma rede, tá? Desses equipamentos da Cisco, esse cálculo é feito de uma maneira distribuída. Você tem uma separação entre como que os algoritmos trabalham aqui nesse nível aqui do plano de controle, chamado plano de controle, e como é que os dados circulam aqui do ponto de vista do plano de dados. Essa evolução aqui do plano de controle é uma evolução que ela é controlada pelas empresas de equipamentos de rede. Então, a Cisco, por exemplo, ela desenvolve uma inovação, padroniza essa inovação, algoritmos de rede, assim por diante, e esses sistemas todos, eles são totalmente distribuídos. Esses sistemas são distribuídos, o que torna bastante complexo o jeito com que você gerencia a rede. Tá? Se você gerencia a rede de uma maneira complexa, é difícil de você fazer inovação, é difícil de você controlar coisas. Se você pudesse substituir isso daqui por algo mais centralizado, que pudesse controlar melhor a sua rede, que pudesse automatizar a sua rede, então voltando um pouco para a indústria 4.0, se você tiver automatização, inteligência artificial, você pode tornar a rede como se fosse um automóvel autônomo. Imagina, hoje em dia a gente tem os automóveis autônomos acontecendo por aí, e os automóveis autônomos tomam as suas próprias decisões. Então, a gente vai ver no futuro a rede indo para um lado mais autônomo. Okay? Bom, aqui já seria o paradigma de redes definidas por software. O paradigma de redes definidas por software, no plano de controle, nós temos um controlador. E esse controlador, esse gerenciador, consegue fazer todo tipo de inovação dentro de uma rede. Inovação que é capturada e enviada aqui para que os pacotes possam circular nessa rede. Tudo bem? Muito bem. Eu separei também alguns conceitos de redes definidas por software, vou passar rapidinho aqui para que eu possa falar também do outro assunto, que é de fatiamento de dados. Do ponto de vista da perspectiva de redes definidas por software, existe grande potencial de inovação nas aplicações de rede, que podem ter vários tipos de aplicações de rede, que podem ser desenvolvidas por diferentes desenvolvedores, diferentes empresas, e assim por diante. Também existe grande potencial nos sistemas operacionais de rede, e esses sistemas operacionais de rede são sistemas operacionais que permitem a abstração para aplicações de como que a rede está funcionando, como é que é a topologia, como é que eu posso enviar dados, e assim por diante. E também é possível, bastante inovação também, agora, recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos, está acontecendo bastante uma revolução em você substituir o jeito com que os dados são processados dentro do equipamento de rede. Você pode definir sozinho como que os dados são processados, usando uma modificação do plano de dados. Tá? Eu recomendo, para quem tiver mais interesse nessa parte de redes definidas por software, eu tenho um mini curso no Simpósio Brasileiro de Redes, do ano passado, que foi, desse ano, que foi nessa área de plano de dados, que é esse chamado linguagem de programação P4, no Simpósio Brasileiro de Redes. Tem um mini curso lá, tem um material bastante farto sobre essa área, e essa área, o que ela faz, basicamente você escreve um programa de rede, como vão ser processados seus pacotes, e esse programa de rede pode ser jogado num chip, e esse chip processa em alta velocidade. Tem algumas empresas que têm equipamentos que suportam terabits por segundo de transferência, usando um programa que você escreveu. Ou seja, a revolução acontece no nível do plano de dados, no equipamento, e também no nível de controle, de modo que o controlador consegue controlar toda a rede, atuando como se fosse um carro autônomo, como se fosse uma rede autônoma. Ok? Bom, outras coisas que podem ser agregadas à parte de rede é a parte de computação em nuvem. Tá? A computação em nuvem, ela agrega servidores virtuais e mais a rede. E essa agregação só é possível por software, certo? E aí a gente tem o surgimento de vários tipos de plataformas que suportam a computação em nuvem. Uma que a gente trabalhou bastante
é a plataforma OpenStack. Então, na plataforma OpenStack, nós temos a possibilidade de gerenciar a parte de computação, a parte de rede, a parte de storage, para que você possa fazer uma mini nuvem privada dentro da sua empresa. Usando essa mini nuvem privada dentro da sua empresa, você gerencia os recursos e permite fatiar os recursos para diferentes tipos de usuários que estão na sua empresa. Okay? E aí, voltando um pouquinho para a parte de redes, na parte de redes, então, a gente tem evolução acontecendo na parte de infraestrutura definida por software, na parte de virtualização da rede, e nessa parte de virtualização da rede, fazendo uso desses controladores, desses sistemas operacionais de rede, a gente consegue fazer um fatiamento no nível de rede, no nível de fluxo, no nível de conteúdo. Fatiando a rede, você tem novas aplicações, você tem novos tipos de casos de uso. Um caso de uso de fatiamento, por exemplo, poderia ser um fatiamento para blockchain. E aí você fazendo um fatiamento para blockchain, você pode estar isolando esses recursos de blockchain de uma maneira segura, fazendo um isolamento seguro. Essa figura aqui, ela é do projeto Necos, que é um projeto que eu participo, tá? E ela coloca tudo junto, tanto a parte de computação em nuvem, quanto a parte de redes, para mostrar como é que vai ser o futuro de fatiamentos, do jeito de fatiamentos. Basicamente, cada sistema ou cada provedor, ele tem recursos a serem usados, tanto do ponto de vista de rede, quanto do ponto de vista também de recursos de máquinas virtuais. Esses recursos estão disponíveis, vamos imaginar um exemplo assim, vamos pegar a Amazon, você tem acesso a Vivo, e a Vivo tem acesso a algum ponto de acesso na sua casa, ok? Então, o ponto de acesso na sua casa, a Vivo e a Amazon, fazem parte de 3 provedores diferentes, que têm 3 tipos de recursos diferentes. É possível, usando uma infraestrutura que a gente está desenvolvendo, usar um orquestrador único que faz a orquestração de acessos de vários desses componentes desses provedores, fazendo com que eu possa criar um serviço único, fim a fim, entre o meu ponto de acesso de casa, a minha rede e a Amazon. Ok? Essa parte a gente está desenvolvendo e isso tem muito a ver com como é que você fatia recursos na rede, como é que você fatia recursos no data center e como é que você fatia recursos no estágio final, próximo do usuário. Tá? Aqui tem alguns casos de uso que vão ilustrar um pouco. Enfim, esse desenho talvez seja bem intenso, do ponto de vista tecnológico, mas esse daqui são as aplicações. Um tipo de aplicação é o compartilhamento de antenas. Por exemplo, no caso de uma instalação de uma rede 5G, a rede 5G ela vai precisar de antenas de alto desempenho, 10 GB e assim por diante. Essas antenas, elas poderiam ser orquestradas e gerenciadas por mais de um provedor. Então você tem uma mesma antena sendo gerenciada por mais de um provedor. E aí você pode fatiar os recursos de modo que os provedores usem as antenas. Tá? Esse é um tipo de caso de uso. Outro tipo de caso de uso de 5G é você, por exemplo, ter um processamento de alguns componentes de sinalização e de gerenciamento de conteúdo na rede 5G, de modo que esse gerenciamento de 5G fique isolado. Vamos dizer que você queira um serviço de Netflix, e esse serviço de Netflix vai até o seu celular com ótimo desempenho. Esse serviço de Netflix com ótimo desempenho, ele está aqui na cloud e vai ser provisionado até a parte da antena 5G. Então você poderia ter esse fatiamento usando o nosso projeto de orquestração e fatiamento. Aqui tem outros casos de uso. Outro caso de uso seria, no caso, usando o Mobile Edge Cloud. Mobile Edge Cloud em alguns locais, podem ser instalados alguns recursos próximos do usuário, e esses recursos próximos do usuário podem suportar nuvem, podem suportar recursos de nuvem. Vamos imaginar, por exemplo, que você está num hospital. E o hospital, ele tem o data center em algum lugar, mas próximo do usuário, próximo do paciente, no quarto do paciente, poderia ter algum recurso menor, onde poderia ser criado máquinas virtuais para algum tipo de uso. Tá? Por exemplo, criptografia, um túnel criptográfico dos dados que estão sendo medidos na hora do usuário até o médico, de uma maneira totalmente isolada, usando fatiamento. Então, aqui nós temos esses equipamentos de Edge Cloud, e aí
No caso do nosso projeto, o caso de uso é baseado em turismo. Então, um usuário está visitando um museu e está recebendo o vídeo do museu. Como você tem esse fatiamento, nesse equipamento que está bem mais próximo do museu, esse equipamento está fazendo o processamento do vídeo. Então, você tem uma máquina virtual ali naquele equipamento no museu, fazendo o processamento do vídeo, para que mande para o cliente do cara, para o celular do cara e assim por diante. Para a indústria 4.0 de tecnologia portuária, eu capturei esse texto aqui, da Super Interessante, dizendo que robôs conectados à rede de 5G irão carregar e descarregar container de forma automática. O Porto de Barcelona faz isso, vai fazer isso, e o 5G vai fazer também para conectar robôs de construção civil. Então você vê que com a indústria 4.0, você tem uma automação de robôs, você precisa de uma rede de alta velocidade, uma rede 5G, você precisa de fatiamento, e tudo isso, certo? Está envolvido aí nisso que nós estamos falando. 10 GB para tecnologia de transmissão, SDN para você fazer a orquestração disso tudo, e mais a parte de fatiamento de recursos que a gente tem trabalhado. Tá? Um último caso de uso, tá? É o caso de uso de segurança, né? E segurança, né? O contexto de segurança. Aqui a gente ajudou a orientar uma tese de doutorado na elétrica da USP, e o caso de uso era no controle de mensagens para a indústria, para a automação industrial, nesses transformadores elétricos. Tem algumas mensagens de transformadores elétricos que podem abrir ou fechar relés quando o transformador está aquecido ou está sobrecarregado. Se ele não fizer isso, pode ser que o transformador exploda. Então, tem um tempo para você controlar essas mensagens. E esse tempo é 5 milissegundos, 10 milissegundos. Então, foi feito um projeto de reprogramar toda a parte de rede para capturar essas mensagens. Aqui é só um desenho mostrando que houve uma reprogramação de rede. Tá? Bom, em resumo, o que eu queria deixar como legado dessa palestra? Redes definidas por software é o futuro, com fatiamento de recursos, com computação em nuvem, fazendo com que seja possível você, como uma empresa, um provedor, fazer um serviço fim a fim, um serviço bastante interessante, com bastante tecnologia. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor César Marcondes. Aliás, gostaria de agradecer a pontualidade